Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @Foco em Producal e não perca nenhum episódio. Tá no ar Foco em Produção com Vladimir Duarte e hoje eu trago o MNE, que é o Movimento Nacional dos Eventólogos. Eu estou aqui com Pamela Vieira, presidente do movimento, e Rodrigo Tsiedek, que é fundador, foi ex-presidente e é conselheiro. Bem-vindos ao Foco em Produção e eu já vou abrir de cara... Não, obrigado a você, querida. Eu já vou de cara fazer uma pergunta, porque muita gente vai se perguntar o que é o MNE, o que é o Movimento dos Eventólogos do Brasil. Então eu pergunto para vocês, como surgiu, para que é o movimento e para quem é o movimento? Fiquem à vontade para responder. Olá, eu sou o Rodrigo Tsiedek, eu sou daqui de Salvador, Bahia, tenho 33 anos, trabalho na área de eventos há 12 anos e sou graduado em gestão de eventos pela Universidade de Salvador. A minha relação com eventos e a minha relação com o Movimento Nacional dos Eventólogos, elas dialogam muito bem. Por quê? Inicialmente, após sair do ensino médio por aí, eu comecei a dar os meus primeiros passos na minha vida profissional e tenho em casa um engenheiro eletricista, que é meu irmão, e um analista de testes, que é a minha irmã. E eles sempre me incentivaram a ir para essas áreas, seja na engenharia ou na parte de análise de sistemas. E eu sempre tive um envolvimento com as artes, com eventos, e aí acabei não seguindo o caminho deles e fui para gestão de eventos. Inicialmente, a minha graduação era em marketing, eu tive contato com eventos na faculdade de marketing, e foi realizando eventos para o curso de farmácia que eu conheci o meu gosto pela profissão e migrei automaticamente no segundo semestre para gestão de eventos. E durante a minha graduação, eu tive algumas inquietações sobre a estrutura da profissão que eu fui conhecendo ao longo da minha formação. E essas inquietações, elas se reverberaram e se reverberam até hoje na minha vida profissional, sobretudo na minha carreira e na minha jornada em eventos. Inquietudes como a formalização da profissão, a representatividade, uma identidade profissional. E foi durante essas minhas inquietações que lá em 2019 eu comecei a procurar através de hashtags nas redes sociais que eu utilizava a nomenclatura eventólogo, através do Instagram, através do Facebook, através do LinkedIn. E nisso encontrei algumas pessoas. O primeiro eventólogo que eu conheci foi o João Arnaldo, que é do Ceará, que se formou na Unifor, a mesma faculdade da Pamela. E aí a gente começou a formar um grupo, inicialmente no WhatsApp somente, e a criar diálogos, sempre com a preocupação de não ser um grupo de, entre aspas, revoltados com as nossas inquietudes, mas que estivessem ali propondo de fato soluções ao qual a gente se deparava com as problemáticas. E nessa a gente começou a juntar mais pessoas cada vez mais. Eu procurei os profissionais que foram graduados junto comigo, tive contato através de alguns eventos aqui em Salvador com estudantes do IFBA, que é o Instituto Federal daqui da Bahia, o curso de eventos de lá. E lá eu fui juntando, até que de fato, inicialmente ele se chamava somente Grupo Profissional de Eventólogos da Bahia, inicialmente, que só tinha a galera daqui da Bahia. Depois, com a chegada de João do Ceará, a gente foi tomando uma proporção mais nacional. A gente alcançou até hoje os estados de Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo, e aí se tornou o Movimento Nacional dos Eventólogos. E nessa a gente foi se estruturando todas as nossas perspectivas sobre o que é um profissional de eventos, o que é um profissional eventólogo, a utilização dessa nomenclatura e, sobretudo, a nossa perspectiva do que entendemos sobre o universo de eventos e como nós podemos contribuir para a melhoria pela qualidade, e para a qualidade, né, da entrega para o setor como um todo. Posteriormente, a gente foi se estruturando como uma diretoria, criamos a diretoria de relacionamentos, a diretoria de projetos, a vice-presidência que tinha um papel fundamental naquela época, ao qual a gente conheceu o projeto de lei, a PL 3933,
236, né, de 2017, e começamos a tentar buscar ali um diálogo, mas não tivemos muita abertura e a gente teve o nosso desdobramento mais em relação à nossa estruturação como entidade mesmo. Posterior a isso, né, a alcançar novos membros, a gente existe para fortalecer o papel do eventólogo. O nosso movimento estratégico é justamente difundir, né, e reverberar essa nomenclatura que é eventólogo, o uso dela, o que significa, e sempre se baseando em como nasce uma profissão. A gente tem como parâmetro outras profissões que já passaram por essa origem, reconhecimento, estruturação e formalização. A gente tem como exemplo a enfermagem, a gente tem como exemplo os administradores, os advogados, os próprios turismólogos, os mercadólogos, que passaram por essa estruturação e a qual hoje a gente tem dialogado, tem visto movimentos que fortalecem essa estrutura, mas que ainda tem essa necessidade de reverberar e criar mais pontes para que a gente esteja fortalecido no reconhecimento dessa profissão. E a gente existe justamente para isso, para colaborar com o fortalecimento e a identidade desse profissional tão importante para o setor de eventos, que é o eventólogo. Que a gente tem a ideia do eventólogo como um profissional que está apto a trabalhar nas suas diversas tipologias de eventos. Dentro da nossa própria graduação, a gente vê o acesso à gestão de eventos, a eventos esportivos, eventos culturais, eventos sociais, eventos corporativos e diversos outros que a gente tem contato com o mercado, inclusive o próprio cerimonial público e protocolo também está incluso. A gente tem captação de recurso, enfim, é uma gama de disciplinas. O curso ele existe desde 2001 e já tem várias variedades em relação à sua matriz curricular. Inclusive, como própria experiência, na minha época, tinha a disciplina captação de recursos que estava no último semestre, e após dialogar ali com a coordenação, entendemos que não funcionava muito bem ser no último, era melhor fazer a captação antes do que você executar o evento, enfim, várias nuances, vários detalhes que a gente com certeza vai debater aqui durante o nosso bate-papo. Maravilha, já deu uma introdução clara do que é e para que veio, e eu vou aproveitar aqui a presença da Pamela, que é atual presidente do MNE, para entender como é que tem sido essa interlocução com outras entidades, faculdades primeiro, universidades também, pelo Brasil. Vocês me deram um retrato que vem expandindo do Nordeste, sempre o belo e bom Nordeste, trazendo a informação para a gente, e está chegando lá no Sul, mas a gente tem um país muito amplo, né? Então, como é que tem sido essa interlocução, não só com as universidades, para entender a importância do MNE? Vocês sabem que eu faço, estou estudando, né, para ser um futuro eventólogo, graças a Kelly Cristina, que faz parte do corpo, da diretoria. Mas como é que vocês estão chegando, como estão sendo recebidos e outras associações, como tem sido esse diálogo, Pamela? Pronto. Entre uma das atividades, né, que era estabelecida pelo corpo executivo, nós tínhamos uma diretoria de relacionamento, né, que antes era a Ana Bárbara, hoje ela é a atual vice-presidente, e durante muito tempo a diretoria de relacionamento ela tinha esse objetivo, criar relacionamento com o mercado e com as universidades. Então, uma das atividades envolvidas, por exemplo, pela diretoria de relacionamento era fazer um levantamento das universidades que nós tínhamos aqui no país, concurso de eventos, não só os que estavam ativos, mas também em extinção, porque isso provocava outras perguntas, né? Por que entrou em extinção, né? E, enfim, são assuntos que a gente foi debatendo ao longo das nossas reuniões. E por que entrou em extinção? Existem muitas nuances ainda, né? Claro que ainda faz parte da nossa pesquisa hoje dentro do MNE fazer esses tipos de levantamento. Mas até o presente momento, né, as universidades que estavam ativas, que inclusive foi através de uma dessas atividades que o Rodrigo me conheceu, uma atividade, um trabalho desenvolvido pelos alunos do IFEBA, e eu fui com uma provocação que era uma mesma dor que ele sentia. Eu não me lembro exatamente a pergunta, o Rodrigo ele se lembra, mas eu sei que
tinha a ver com a qualidade do ensino superior, como que ficaria no futuro. E eu levei essa provocação para esse evento e a partir disso o Rodrigo ele me conheceu, viu que a gente tinha algo em comum. Então o movimento ele atua desta forma, né? Então só através de eventos, criar relacionamento com a universidade. Nós tínhamos também um grupo, né, de estudantes dentro do MNE, que a princípio eram estudantes do IFBA. Eu era uma aluna em formação quando eu conheci o MNE, né? Estava já no meu último semestre, então foi dessa forma que o MNE atuou durante muito tempo. E também, em relação ao mercado, nós criamos parceria com algumas empresas, né? E essas empresas elas são responsáveis em nos ajudar a divulgar vagas voltadas para profissionais de eventos, onde eles colocam em seu pré-requisito formação em evento ou formação em andamento em eventos. Que isso é importante até mesmo para estimular os estudantes que estão na graduação, né? E sentir, né, que o seu curso ele tem uma certa valorização no mercado. Inclusive, essa empresa ela é uma parceira, né, que está lá mencionada no nosso site. A Walk to Digital, né? E o Self Carreiras, se eu não me engano, né? Legal, é importante falar porque primeiro a iniciativa é maravilhosa, parabéns, porque o MNE se apresenta como uma possibilidade de requalificação do profissional, né? A questão do estímulo, da academia, do pensamento. Eu acho que o movimento tem sua grandeza e importância quando ele traduz para um setor que é diverso, e nas palavras do Rodrigo no papo que a gente teve aqui pré-gravação, é um setor tão fragmentado assim, a importância dessa requalificação, não só da qualificação dos novos profissionais e dos profissionais antigos, assim, a possibilidade de entender como isso vai ser importante para o setor de eventos como um todo, apesar da fragmentação. E é uma coisa que eu queria só entender, as universidades compreendem o MNE ou vocês ainda sentem que há uma dificuldade de traduzir essa grandeza e a importância do que vocês estão planejando, porque é um processo que é para ser plantado hoje, para se colher daqui a algum tempo. Vocês entendem que isso tem sido de fato aceito ou ainda é um trabalho árduo que o MNE tem enfrentado? É um trabalho árduo. A gente já está aí desde 2019 propondo esses diálogos, principalmente trazendo a nossa perspectiva da docência, né? Principalmente por profissionais que são graduados da área. Ainda não temos professores inseridos, pelo menos se tem, eu desconheço. Se alguém se manifestar, eu quero muito conhecer, que é graduado em eventos e está atuando na universidade. E a pergunta qual a Pamela fez nesse evento e que trouxe essa conexão direta, imediata com ela, na qual a convidei a ser membro e posteriormente diretora executiva do movimento, foi justamente a inquietação dela em relação à docência a partir da graduação de eventos. Onde estão os próximos professores de eventos? Era mais ou menos assim a pergunta dela, e, sobretudo, sobre a produção literária. Uma boa pergunta, sabia? As duas, produção literária e onde estão os professores, você desculpa te cortar até, mas é uma pergunta tão importante. Eu, no curso, tive uma aula, minha primeira aula, quando eu comecei a fazer o curso, aí eu falei, vou começar por produção de eventos. O professor era de economia. Aí eu fiquei olhando para aquilo, e o discurso dele era interessante, teórico, mas eu não sentia. Eu, com meus 30 anos de carreira, assim, olhava para ele e falei, cara, esse cara não sabe produzir eventos, assim. E aí aquilo não era seguro para mim, sabe? E aí, por isso, a minha inquietação, eu gosto dessa palavra que vocês trazem, através da provocação da Kelly Cristina, né, que me jogou para vai estudar, cara, e tal. Assim, nem foi isso que ela falou, mas eu saí da entrevista encantado, falei, vou estudar o que eu faço há 30 anos, assim. Faz falta. Na verdade, a minha grade ainda não vi um professor que seja formado em eventos. Não vi, até o momento. Só para você ter ideia. Logo quando eu saí da graduação, desculpa te cortar, Não, pode logo cortar. quando eu saí da graduação e fui fazer a especialização em docência do ensino superior, foi justamente com essa expectativa, né? Fui professor de cursos técnicos de eventos e ainda serei de uma universidade, mas o meu artigo, na época, quando eu escrevi, foi justamente sobre a ausência de docentes. Quando eu escrevi esse artigo, na época existiam 91 instituições de eventos ofertadas entre públicas e privadas, e nenhuma possuía um docente.
graduado em eventos. Aí, quando eu escrevi esse artigo e posteriormente encontrei a Pamela, que tinha uma ressonância muito forte em relação ao assunto, eu disse: nossa, venha, Pamela, vamos unir nossas forças e vamos reverberar Exatamente isso. isso. Mas em relação à produção literária, tenho ficado feliz com o movimento, né, do mercado como um todo, a própria Academia Brasileira de Eventos e Turismo, através da Conecta Eventos, tem produzido livros belíssimos, e com temas, inclusive, muito relevantes, trazendo, inclusive, a perspectiva da formação acadêmica em eventos. Foi um livro que foi lançado recentemente no Fora Eventos, ainda não consegui adquirir, espero que o meu exemplar chegue em breve, vou comprar pela internet, assim quando sair na Amazon, mas é algo que precisa ser aclamado, porque a produção literária em eventos ela é muito escassa, e quando a gente encontra, eu já comprei muitos livros em eventos, tá? Eu sei também que, inclusive, a produção literária fora do Brasil é muito mais avançada, isso em todas as áreas, mas principalmente em eventos no Brasil é um pouco escasso. Eu tive contato com um livro chamado Eventologia, da Paula Boboni, de uma universidade de lá, de Portugal, que ela traz essa perspectiva da história de eventos. Ela tem um recorte muito de eventos sociais, por partir da etiqueta, mas é um livro muito interessante. Eu consegui adquirir as duras penas. Eu demorei 4 anos para conseguir esse livro. Pra vocês terem ideia, foram 4 anos para conseguir esse livro. Quando eles disponibilizaram na Amazon, eu automaticamente comprei. Não é um livro barato, mas é um livro bom, principalmente quando a gente tem esse entendimento de que eventólogo é o estudioso de eventos, é quem tem eventos como objeto de estudo. Durante a minha graduação, eu sempre gostava de chamar eventos como a ciência, de uma maneira poética, né? Porque existe um protocolo a Romântica, ser né? seguido. Maneira romântica, dizer eventologia. Não, é uma ciência. Eu, quando era diretor de eventos da Associação dos Jovens Empreendedores, sempre quando eu ia criar um evento, idealizar um evento, eu falava: gente, calma, não é bem assim, eventos é uma ciência, precisa de todo um protocolo, de toda uma dinâmica. Principalmente quando você vai idealizar um evento, né? Verdade. Criada uma conexão estratégica, mas o mercado não necessariamente enxerga como isso, né? A gente pode perceber que o business ele é muito mais forte em eventos do que a sua essência, a sua natureza e o seu significado. Não necessariamente a gente precisa excluir o business, porque é importantíssimo, né? A renda é o que ele movimenta. Claro. Mas eu vejo beleza e vejo significado em estudar eventos na sua natureza, no seu significado. Eu acho interessante essa colocação que vocês trazem do eventólogo ser a figura que pensa, o pensador, né? Outro dia eu fiz um curso de verão com o Paulo Otávio da UBRAF, que é a União Brasileira de Feiras e Eventos, que é um grande pensador do nosso setor, e ele fazia um curso, faz e vai dar essa aula até brevemente agora em maio, sobre patrocínio na área de eventos. E ele faz um passeio, faz um recorte muito grande, desde a Grécia, dos primeiros eventos que se falam e tal, e aí passa pelo cultural, pelo corporativo, por esse mix que são os carnavais Rio, São Paulo e Salvador, vamos colocar esses 3 principais que são os maiores do Brasil hoje em dia. A gente tem também Olinda, óbvio, né? Eu não posso excluir, mas eu digo essas 4 cidades muito icônicas com carnaval, Parintins com outro carnaval, mas como isso virou business, você traz isso muito, muito bem. E o Paulo Otávio fala do designer de eventos, né? Essa coisa do pensador de eventos, que a Líbia Macedo também fala, professora da ISPM, querida colega, tem um episódio aqui maravilhoso com ela, acho que foi junto com o da Kelly, um pouco antes ou depois, e essa coisa do pensador, assim. E é interessante quando você traz, Rodrigo, essa fala do que o eventólogo é o pensador, a figura que estuda, que lê, que debate a teoria até para se colocar em prática, né? Pode ser que às vezes você vai ser só um teórico e está tudo bem, porque a gente precisa dessa produção literária, que é um tema que a Líbia muitas vezes fala, a Líbia Macedo, ela escreve, a gente se encontrou recentemente, às vezes ela me manda algumas dicas. O Paulo Otávio tem um livro interessante que eu tenho a vergonha de dizer em público, que eu sempre me entrego, que eu ainda não abri o livro, está guardado na minha alcena. O Paulo vai me matar, mas tudo bem. Mas a Líbia sempre toca nesse assunto da literatura. É interessante que Pamela tinha essa dor, você tem essa dor. Isso é uma dor importante, porque a gente precisa produzir conteúdo. Eu dou a minha opinião, eu acho que você não precisa estar ali formado. Se você está no mercado e você não é formado, e está tudo bem, você não faz, está tudo realmente muito bem, você pode consumir a informação.
pode comprar o livro que está saindo em Portugal, que está saindo em São Paulo, porque a informação ela é válida nesse sentido, principalmente para o profissional que já está na carreira. Óbvio que se você quer começar, muita gente me pergunta aqui no podcast, né, me escreve, eu adoro ver seus episódios, então eu falo, as faculdades estão aí, os cursos são acessíveis, as informações estão na internet, está muito mais fácil que há 30 anos atrás, né? O Rodrigo está 12, eu não sei quantos anos a Pamela está no mercado, não deve ser. Você me falou que se formou na pandemia, né, Pamela? Foi a sua experiência de formação, né? Bom, eu me formei em plena pandemia, e isso, esse ano eu faço 3 anos que eu me formei. E a questão da pesquisa sempre foi uma coisa que me doeu, né? Uma dor pessoal, eu costumo dizer. Porque quando eu entrei na graduação, eu sempre fui incentivada, né, desde o primeiro momento, a produzir. Né, que bom, né, que a minha universidade ela teve esse incentivo. Então, eu fui monitora durante um ano, logo em seguida, com a minha experiência de monitoria, eu consegui ministrar alguns cursos profissionalizantes, né, que era um núcleo que tinha dentro da própria universidade. Então, eu formei aí aproximadamente 100 alunos por baixo em ensino profissional, cerimonial, formação de garçom, era realmente assuntos que eu via dentro da graduação. Só que na hora que eu ia preparar o material, por exemplo, eu sentia falta de ter material de qualidade ou então de ter algo no mercado, porque nós temos bons escritores, mas ainda não é o número ideal. Então, às vezes eu me questionava, né, algumas perguntas, e eu ficava me perguntando se tivesse pesquisa, incentivo à produção, talvez a gente não tivesse tantas dúvidas ainda sobre a produção de eventos. Né? Porque hoje, independente se o profissional, né, o eventólogo, ele segue formação acadêmica, que era o meu desejo, ainda é o meu sonho, você, assim como você quer, assim como o Rodrigo quer ser professor, né, de ensino superior, estar numa sala de aula realmente encantador. Mas existem profissionais que realmente gostam do mercado. E até para esses profissionais que gostam do mercado, é importante ter a produção, ter a literatura. É ele quem vai embasar, né, e trazer resultados positivos para dentro do mercado. A gente precisa tirar essa mentalidade de que a pesquisa está aí para que a gente evite erros. Evitar erros deveria ser o mínimo, né, dentro do nosso trabalho. Mas a gente tem que trazer eventos que proporcionem qualidade, que tragam encantamento para o cliente. Como é que a gente vai ter isso? Sendo que tem várias personalidades no mercado, pessoas, assim, clientes de vários níveis. Então, é através dos estudos. Então, eu sou realmente uma defensora dos estudos, gosto da produção, ainda pretendo voltar, fazer uma pós-graduação e futuramente. E ser uma pessoa, quem sabe, no futuro, né, que produza conteúdo voltado para o mercado de eventos, porque realmente eu acredito, né, que por meio, né, da produção, que o mercado ele vai ter excelentes resultados. Concordo com você. Eu queria entender se o seu MNE tem o número atual de universidades, faculdades, enfim, de cursos de graduação no Brasil. Quantas tem hoje no Brasil atuando? Vocês sabem esse número? Olha, a última pesquisa que a gente realizou no site do Ministério da Educação, a gente identificou que desde 2001, que foi o primeiro curso aberto, né, e ofertado de eventos no Brasil, até 2024, durante esses 23 anos, existiram 153, 157 cursos por aí. Atualmente temos 57 cursos ofertados e 7 são presenciais. Ou Então seja, é um número que só ficou um terço deles. sim. Quando eu escrevi meu artigo em 2016, existiam 91 cursos ativos. Então teve um crescimento aí em média de 60 cursos, porém vários foram inativados, né? Vários foram inativos, desativados. Desativados. É muito curioso, né? A gente que está no mercado, Pamela trabalha no SESC, na área de eventos. Você é gestor, se não me engano, você é gestor aonde atualmente? Você já rodou Salvador. Gestor cultural, gestor cultural na Ugibá. Eu gerencio os projetos incentivados. Então, aí a gente que está atuando no mercado, né? A gente sabe o poder, quanto gera de renda, quanto gera do PIB brasileiro, né? 4,5, 5, sempre fica nesses números, os números são estratosféricos. São Paulo tem números inacreditáveis, né? Que é a capital dos eventos do Brasil. A gente sabe disso, de todos os tipos. E aí eu fico entendendo como é que pode no Brasil a gente ter
de 150 cursos só ter 50 e poucos cursos. Isso chega a ser inacreditável, porque vai na contramão do que está acontecendo, o mercado em expansão plena, o dinheiro fluindo, né? A pandemia saiu, teve essa discussão do PERSE, que era uma coisa muito da economia, né? Que muitos dizendo sim, outros dizendo não, porque a pandemia já acabou, vocês estão usufruindo de imposto, mas será que precisa? Enfim, outra discussão, mas fica claro o quanto a economia está fazendo o mercado correr de novo e como é que está vindo na contramão o ensino, né? 50 faculdades para um país como o Brasil continental não é nada. Eu fico pensando nos extremos do Brasil, o quanto isso é ruim, entendeu? Nas cidades que não são como Fortaleza, como Salvador, como Rio, cidades pequenas, assim, de 300 mil habitantes, essa figura vai estudar onde, né? Vai ter que fazer aquela migração que nós, brasileiros, sabemos, mora numa cidade, estuda na outra, fica nesse vai e vem. É muito curioso pensar que o ensino, como sempre, ele não é um projeto sério no Brasil, né? Porque se as universidades olhassem para o mercado de fato, esse mercado que a gente vai entrar nesse assunto da PL até, da formação, como é que não se discute isso no MEC? Pô, precisa ter curso de eventos. A prova é, carnavais pelo Brasil geram recursos econômicos enormes, muito emprego, formam profissionais, dão experiência a profissionais, os formados, principalmente, que estão precisando entrar no mercado, e amplificam a potência de profissionais que já estão no mercado com entregas sensacionais no Brasil inteiro, não só no Carnaval. A gente grava hoje dia 6, a gente viveu um dia 4 com a Madonna, vocês dois que são do movimento devem ter acompanhado isso de perto. Eu te falo como um carioca, fui ao Rio no domingo, hoje é dia 6, fui ao Rio domingo dia 5 passear, e a cidade estava abarrotada de gente, turista para tudo quanto é lado, feiras que são tradicionalmente cheias domingo, assim, feiras que a gente vai em feira livre, lotadas, você via gente do Brasil inteiro, gente do mundo todo, também teve gente de fora que veio para cá, e aí, quando o Rodrigo traz essa informação que sai de 150 para 53, 50 e tantas, chega a ser lamentável. A gente não deve nem ter esse número de formandos ao longo desses 23 anos, provavelmente isso não tem no MEC, né? É algo que a gente vai catucar, Rodrigo. O MNE e o foco em produção. Vamos atrás. E é sério, porque é importante a gente falar. Eu venho nessa tendência de falar da formação, falei com a Kelly, entrevistei a Líbia e tantos outros profissionais que passaram aqui, o Modesto recentemente. A gente entende a importância da qualificação do profissional, seja ela via a graduação, a pós-graduação, via cursos técnicos, cursos livres. O que importa, e é muito interessante a sua fala, volto nela, que o eventólogo é aquele o pensador, o importante é que o profissional de eventos se identifique, que ele tem material para consumir, não em volume, como a Pamela trouxe, né, essa dor, mas que há material a se consumir e o pouco que tem ele é importante para a formação. Eu queria emendar num assunto, se vocês não tiverem nada a colocar nesse ponto, que foi a PL 793617. Queria saber o que o MNE de fato fez na atuação digamos, nesse apagar das luzes que ela ia ser tramitada, a gente conseguiu puxá-la para fora, assim. Queria entender como é que foi a participação do MNE nesse processo. É interessante, Vladimir, porque quando eu conheci o MNE e quando eu entrei na diretoria executiva, foi quando eu consegui ter o conhecimento da PL, eu não sabia. E aí, há algum tempo atrás, eu conversando com o Rodrigo para entender como foi o processo do MNE conhecer o projeto de lei, eu entendi que, naquela época, a diretoria, né, do MNE faziam pesquisas, né, no mercado, algumas atividades que nós fazemos até hoje. E em uma dessas pesquisas, eles descobriram que existia essa PL. Era um projeto de lei, né, que não, claro, não estava completo com as informações que nós havíamos estudado para a fim de futuramente trazer melhorias, mas que existe, né, com o objetivo, né, de trazer aí futuramente profissionalização, o reconhecimento da profissão. E aí eu troquei uma ideia com o Rodrigo para que eu pudesse me aprofundar um pouco mais, né, já que naquela época a PL ela não estava nos atributos da diretoria executiva. E aí, de uns tempos para cá, né, que voltou novamente esse burburinho, né, em cima do projeto de lei, nós tivemos uma conversa, né, com a AMP,
trazendo ali alguns pontos que nós vimos dentro do projeto de lei, e entre umas delas o uso da nomenclatura eventólogo. Né? Então, nós construímos ali um texto, né? Tivemos uma conversa, a princípio era para ser, né, uma conversa rápida, mas a gente começa a falar de eventos e vai, e a reunião durou 3 horas, mas a gente conseguiu se aprofundar em muitos pontos que a gente achava que era importante a gente comentar. É importante também a gente relembrar que logo no início do Movimento Nacional dos Eventólogos, que a gente teve esse contato com esse projeto de lei, nós tentamos contato com a comissão organizadora lá em 2019, achamos o Instagram, achamos o grupo do WhatsApp, só que a gente não teve retorno. Então, a partir da abertura da AMP, sobre nos permitir, né, incluir nesse texto argumentativo que vai para a audiência pública do uso da nomenclatura, sobretudo identificar que essa estratégia de agora, né, a problemática do projeto de lei ter muitos furos e não necessariamente representar o todo, né, temos aí a ausência de participação dos profissionais de eventos desde o início, a interferência da AMP foi fundamental para que esse projeto tivesse um momento de análise e reflexão e estrategicamente muito bem posicionada, ter como principal estratégia agora o reconhecimento. Vamos reconhecer a profissão, que é importante, e foi aí que adentramos para incluir o uso da nomenclatura eventólogo, que para a gente que é graduado em eventos é importantíssimo, mas isso se reverbera, obviamente, para vários profissionais, inclusive o próprio projeto de lei prevê isso, né, sobre regularizar e reconhecer profissionais que já estão no mercado há mais de 5 anos, com algumas comprovações que são comuns a outras profissões que já passaram por esses trâmites. E, posteriormente, discutir sobre a regulamentação dessa profissão. Inclusive, há uma cláusula lá que fala sobre a criação de um conselho, então é algo que realmente precisa ser visto com calma, com atenção. A gente sabe que o universo de eventos, o setor de eventos é extremamente fragmentado, precisamos criar diálogos que se conecte, né, entre eles, e a gente consiga, de fato, ter um maior proveito de um reconhecimento e de uma regulamentação que faça sentido para todos os profissionais, sobretudo para quem atua de fato, que seja uma regulamentação que traga benefícios. Eu sempre gosto de provocar os profissionais de eventos ao qual tenho contato da seguinte maneira: hoje, como você trabalha, você consegue se aposentar? Sabe, é uma pergunta às vezes simples, mas que necessita de uma provocação para entender que a informalidade existe uma série de consequências. Inclusive, a gente percebeu isso durante a própria pandemia, o quanto de desamparo nós tivemos para os profissionais de eventos durante a pandemia. Então, eu acho que, de certa forma, ter esse olhar crítico sobre a própria identidade profissional, sobretudo sobre a sua jornada, a sua estrutura e a sua trajetória, desde o início até a sua aposentadoria, é necessário que você perceba todas as nuances, todos os detalhes, todos os pontos importantes durante essa formação, seja você um CLT, seja você um freelance, inclusive sabemos que freelance é a maior parte, né, a maior fatia de contratações dentro do universo de eventos, então isso é preciso ser analisado dentro de uma regulamentação, que inclusive faz parte da minha inquietação, a qual nasceu o movimento, da gente pensar de pontos de uma estruturação comum a qualquer profissão. Uma profissão, ela nasce para resolver um problema, uma lacuna de mercado. Inclusive, as profissões nascem e morrem o tempo inteiro, né? A gente tem visto esse movimento, mas elas nascem e sobrevivem de qual forma? Então, é preciso pensar em uma estruturação saudável que seja condizente com a realidade de todos os profissionais. Então, é um passo que precisa ser dado. A gente sempre fala em resolução de problemas complexos, de dividir por partes, né? Inclusive, como foi feito. Vamos reconhecer, depois a gente regulamenta. Mas como vamos regulamentar, a gente precisa estudar e saber como vai funcionar esse conselho, de qual forma, quais são as principais necessidades desse público específico, para que a gente faça algo que de fato tenha sentido, né? Eu vou te falar, eu acho que esse ponto, desculpa até cortar vocês dois, você falou de conexão, de um setor fragmentado, é verdade, a gente tem, ele é dividido porque são áreas específicas, mas ele se fragmenta porque
acaba que os interesses são os mesmos, mas no final não são. Eu falo isso porque você vai ter uma associação que cuida de eventos sociais, outra que cuida de eventos corporativos, uma associação para empresas, outras para profissionais, no caso a AMP, e tem uma outra em Brasília, se eu não me engano. Eu entendo que bom, a gente está falando de um país continental, há essa enorme dificuldade de coesão, né, dessa junção para o interesse comum. Eu acho que a PL, nesse momento que, quando a AMP me procurou para fazer o programa, porque a gente precisava botar isso pelos todos os canais possíveis, né, o Foco Produção, porque eles elegeram que seria um deles, a gente, nessa discussão, entendia que parar o trâmite dela antes dela ser votada era importante para o que você falou, assim, começar, vamos elementos por elementos, até se construir de fato o que é a nossa carreira, o que é a nossa profissão, não a nossa carreira, a nossa profissão. É óbvio que vai faltar muito conteúdo para se chegar numa lei adequada para a profissão, porque eu vejo um enorme problema, assim, que é a fragmentação entre os profissionais de eventos. Há uma dificuldade de chegar a um denominador comum, porque os interesses são sempre muitos, assim. Eu estou falando isso pela experiência de estar conversando com o mercado o tempo inteiro. E vejo na construção de propostas o quanto, bom, quem participou lá do grupo aberto da PL viu quanta gente colocavam coisas, eu não sei se vocês estavam nesse grupo, ou se vocês tiveram a sorte de estarem separados com a Andrea, conversando, e aí como entidades, mas está tudo bem, porque as pessoas, cada um tem pensamentos muito diferentes, às vezes querem ir para o mesmo lugar, mas de uma maneira que às vezes não facilita, assim. Eu acho que a PL vai ser um ponto de partida e que a gente tem muito trabalho a fazer, e mais ainda, de mostrar para o Estado brasileiro a importância do profissional de eventos e da profissional de eventos. E quem é essa figura? Você, numa fala, colocou na nossa pré-gravação sobre o arquiteto que produz estruturas para eventos, ele não é um eventólogo, né? Como você colocou, ele é um profissional contratado para uma solução. E por aí vai, seguranças, médicos, etc, etc. O eventólogo em si, na concepção do MNE, é a figura que pensa e estuda o mercado de eventos. E que pode até ser, pela uma fala dos dois, aquele que não está formado, mas que está discutindo isso há muitos anos. 5, 10, 15, 20 anos. Ele é um pensador do mercado e tem figuras com esse notório saber que a gente compreende que realmente agregam. Mas eu acho que a PL vai ser um ponto de partida atrasado por um negócio que já está atrasado demais, ou seja, há 23 anos nasce a faculdade, nasce essa cadeira, né, nas faculdades brasileiras, mas o profissional de eventos já existe há no mínimo 50 anos, 60 anos, vamos dizer, dessa era moderna, do século passado, assim, começaram os eventos no Brasil. O Caio, o dia do evento é o aniversário do Caio. Esqueci o sobrenome dele, meu Deus do céu, que pecado. Eu falo em público porque eu não tenho vergonha, mas é o dia da figura que trouxe a primeira feira comercial para o Brasil nos anos 50. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, porque eu falo com o filho dele volta e meia no LinkedIn. Então a gente está atrasado se você pensar que desde os anos de 1950 se faz feiras já profissionais no Brasil e shows também depois, né? Tivemos grandes eventos musicais na televisão brasileira e a gente está até hoje discutindo em 2024 a profissionalização de figuras que estão, no mínimo, estudando a 23. Assim. O Brasil é muito complexo, né? Eu acho que vocês, como entidade, têm que estar com muito amor pela carreira. E eu fico feliz de poder falar com vocês dois, porque constrói uma visão de importância do movimento para o setor de eventos brasileiros. Assim. É uma discussão que é importante saber. Eu queria fazer uma pergunta sobre o MNE. Tem alguém do Rio de Janeiro, de fato, já atuando no corpo diretor ou não? Eu sei que tem em São Paulo, a Kelly e mais uma outra pessoa, né? Rio de Janeiro, não. Ainda não alcançou. A diretoria é Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Falta o norte aí, o centro-oeste, hein? Podemos dar nomes para vocês. Oxe, vamos lá. Não, porque eu acho que São Paulo atende o Sudeste, pode atender muito bem na discussão, enfim, o Sul, se for no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, enfim, no Paraná, dá para ter essa amplitude regional. Isso é importante porque faz com que tenha essa percepção que as faculdades locais precisam. Assim. Eu acho muito interessante que vocês já tenham essa amplitude. Você está falando de 2 regiões só que estão fora hoje do movimento, que é o centro e que é o norte do Brasil, mas eu acho que vocês já vão
vão chegar nisso. Eu queria continuar esse bate-papo que está muito interessante e compreender com vocês como é que faz para ser associado do MNE. Como é que as pessoas que vão estar ouvindo o programa vão poder procurar vocês? É claro que vão estar nas redes sociais aqui no descritivo, a gente vai falar delas, mas como é que eles podem, o que eles precisam ser ou estar sendo nesse momento para estar associado a vocês? Inicialmente a busca era mais em relação aos profissionais, né, que estavam em formação, em eventos, né? Então, como o Rodrigo explicou, inicialmente era por meio dessas hashtags. Nós fizemos alguns cadastramentos, né, por meio de formulários, mas nós chegamos num certo momento do MNE que nós precisamos fechar esse formulário para poder estruturar os membros, né, que já estavam dentro do movimento. Por meio de atividades que eram realizadas de forma interna, para que eles compreendessem o que é o movimento e para que eles tivessem propriedade em cima das informações e das ações, e principalmente do papel deles como eventólogos, né? Atualmente, né, quem tiver interesse no movimento, quer seja formado ou não, né, pode nos procurar. Nós estamos sempre dispostos a dialogar sobre o mercado, por meio das nossas redes sociais e nosso site oficial, né, que é Eventólogos do Brasil. Aos profissionais que são formados na área, a gente precisa sempre fazer esse cadastramento, né? Mas é aquela coisa, nós estamos sempre abertos, né? Então é só nos procurar que a gente desenvolve esse diálogo. E a gente tem como estrutura, Vladimir, a gente tem como estrutura duas estratégias. Nós temos o conselho, né, o qual eu sou presidente, Pâmela, do corpo executivo, e de duas frentes de atuação. Os membros, que são os graduados e estudantes de eventos, e os profissionais do mercado, que a gente cria diálogos, entrevistas e provocações e estímulos de evolução para quem está em graduação e até conexão com a realidade do mercado para quem quer entrar e dialogar com o conselho, porque o conselho a gente faz a deliberação estratégica. Agora, em 2024 mesmo, temos como nossa diretriz estratégica propagar, né, a nomenclatura eventólogo, difundir o conhecimento e o papel do eventólogo no universo de eventos. Então, todas as nossas ações durante o ano de 2024 estão margeadas e baseadas dentro dessa perspectiva, sobre o que é eventólogo e o uso dessa nomenclatura. Então, nós estamos, de fato, abertos a qualquer tipo de profissional que atue no universo de eventos. Você até falou recentemente que a gente tem aquela perspectiva de um arquiteto que cria palcos para festivais. É um profissional de eventos? Não, ele é um arquiteto que trabalha para o setor de eventos. Um segurança do trabalho, que trabalha em um centro de convenções, ou em uma arena, trabalha com eventos. Ele é um profissional de segurança do trabalho que trabalha no setor de eventos, ele não é um profissional de eventos. Temos essa perspectiva também, esse recorte, na hora de abraçar os profissionais. São profissionais que atuam dentro de suas diversas atribuições e funções e formações, mas de que certa forma estão ali dialogando com o universo de eventos. A gente também tem o nosso manual de boas-vindas para o membro, onde a gente apresenta todas as nossas ações, tudo que a gente propõe, como ele pode contribuir. Já tivemos ações de movimentar os membros a contribuírem para a identificação da nomenclatura. Recentemente não, acho que tem uns 6 meses, que surgiu um concurso em São Paulo para uma vaga que tivesse graduação em um curso que não era de eventos, mas a vaga era para eventos, e a gente fez o nosso montinho ali, mandamos e-mail. Recentemente também com a AMP, para responder os formulários, a gente sempre estimula que os membros estejam ativos nessas ações que precisam de quantidade, de pessoas que estejam ali de fato fazendo o movimento acontecer. Então, basicamente é assim que a gente estimula tanto o ingresso como o membro. Atualmente a gente não tem nenhum tipo de vínculo financeiro, né, com os membros. A gente realmente pede para que colaborem com as ações. Maravilha. Eu até vou querer ser convidado depois por vocês para isso. Fiquei curioso, acho interessante, porque de fato precisa disseminar. E eu queria fazer uma pergunta a vocês: há resistência dos não eventólogos sobre os eventólogos? Vocês sentem isso? Isso é uma discussão que aconteceu, já ouviram? Eu vou trazer minha perspectiva, mas Pamela também vai trazer a dela do Ceará. Mas assim, eu vou trazer o meu recorte do que eu entendi durante a minha graduação.
Inicialmente, lá em 2012, assim quando eu entrei na faculdade, eu percebi que na minha turma existiam pessoas que já estavam no mercado há muito tempo e existiam pessoas que estavam adentrando, né, no universo de eventos através da academia. Isso aconteceu há 10 anos atrás e alguns anos atrás, logo quando o curso foi aberto aqui em Salvador, o movimento era profissionais que já atuavam há muito tempo e queriam se qualificar. Então, tivemos eras diferentes, né? A adesão dos profissionais que já estavam há muito tempo no mercado, os profissionais que estavam muito tempo no mercado, mais quem estava saindo do ensino médio e, posteriormente, só quem já estava ali no ensino médio. Então, existia algum tipo de resistência, entre aspas, porém, no meu caso, a faculdade estimulava muito a participação de todos os alunos, a gente tinha atividade prática do início até o fim, a gente criava eventos reais, o nosso TCC era criar um evento no mercado, o meu foi um evento que a gente tirou uma produtora audiovisual que na época aqui em Salvador era bombadíssima, era tipo Portas do Fundo, era uma produtora audiovisual de comédia na Bahia, a gente levou eles para primeira vez para o teatro. E aí foi um evento surreal, fechou bilheteria, todo mundo querendo entrar, aquela loucura, e a gente tinha contato realmente muito profundo com a realidade do mercado. Porém, existe uma dinâmica no mercado, que inclusive eu tenho uma crítica, que é absorver profissionais somente pelo feeling. Existem aí muitos, eu posso falar pelo mercado de Salvador, não posso falar por outros mercados, mas por muitos contatos que eu tive posterior à minha graduação, enquanto eu fui freela por um tempo, depois eu fui coordenador de eventos no Alphaville, fui por um bom tempo CLT, voltei a ser freela e percebia que muitos gestores de eventos e empresas de eventos contratavam única e exclusivamente pelo feeling e jogavam o produtor lá, o eventólogo lá e falasse, se vire. Falar assim, gente, no mínimo você como gestor precisa dar uma diretriz, sabe? Então, às vezes trazia aquela culpa de que o profissional não era tão bom. Eu já vi muitos serem excluídos do mercado por conta disso, porque não foram de acordo com o feeling a qual aquela empresa ou aquele gestor esperava. Eu acho que não existe isso de somente feeling. Claro que existem atributos, né? Existem ali dinâmicas de um profissional que precisa atuar no universo de eventos, sobretudo em produção de shows e espetáculos, que é o mais amplo possível, que você precisa ser ágil, ter determinadas atitudes ali, mas que não é a única e exclusiva responsabilidade daquele profissional, porque quem está contratando também precisa dar insumos suficientes para a dinâmica. Eu já me deparei com algumas situações ao qual eu precisava cumprir regras, zelar pelas regras e nem me passar as regras. Aí eu, calma, peraí, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Quais são, o que é que você tem aí de insumos de regras? E aí ir catando e provocando aquele gestor para conseguir dialogar com de fato o que ele queria. Então, às vezes, não são todos, né? Obviamente, já me deparei também com situações em qual tinha reunião de alinhamento, tudo bonitinho, passava todas as diretrizes certinhas ali, o que era esperado, o trabalho fluía. Existe sim uma determinada resistência, já ouvi de pessoas falar, não quero mais dar oportunidade para estudante. Então, é o que eu ouvi, é a minha perspectiva, né, sobre em relação a isso, mas que pode ser quebrado, principalmente com a formalização da profissão. A PL, eu acredito muito que vai favorecer isso, vai favorecer o renascimento de ofertas de curso, vai favorecer o ingresso desses profissionais no mercado de maneira mais ordenada e mais estruturada e não necessariamente ficar dependente de um feeling, sabe? Eu acho que é um pouco, para mim foi um pouco assustador. Eu vou te dizer que a história do feeling, a gente conversava também sobre isso em pré-gravação, nessa coisa de se deparar com o mercado ser, o setor de eventos ser uma espécie de bico, né? Não estou falando dos profissionais que estão agregados e trabalhando de fato, o cara que desenha um palco ou quem pensa em planejamento de segurança para evento. Mas estou dizendo daquilo que você olha para o lado e o produtor é uma pessoa formada em veterinária. Está sem trabalho, não sei o quê, vou fazer evento. E aí, isso é uma maldição que acompanha o mercado. A gente fala maldição, não é que não possa uma pessoa ser formada em outro estar no nosso mercado. Claro que pode. Eu acho que
Só não pode ser do tipo, só vem, faz um evento e diz, ah, eu sou produtor de eventos. Quando tá na Pindaíba, fala, ah, eu sou produtor de eventos que eu produzi uma vez um festival rural, eu era a pessoa da bilheteria lá. Cara, assim, tem que ter. Por isso que na PL tem essa coisa dos 5 anos comprovado, dessa discussão, né, de talvez, que é o mínimo que a gente tem que ter. Essa garantia de que a figura tenha vivência no universo, que é muito amplo, assim. É tão amplo a ponto de você mencionar que uma das dores é não ter um gestor. E para você ser um bom profissional de eventos, ser diretor de produção, que é um cargo que demanda, você tem que saber de gestão. Que não tem nada a ver com saber produzir um evento, tem que saber de gestão de pessoal, de processo. Claro que tem que conhecer evento para ser um diretor de produção, mas eu quero dizer que tem que ter esse conhecimento, que tem que ser uma coisa que eu sempre falo nos meus episódios: repertório. Profissional de eventos sem repertório, ele de fato serve para muito pouco. Se esse profissional não é uma figura que tenha conhecimento vasto, ela ou vai ficar limitada a ser sempre aquela figura que vai ser um coordenador de área ou um profissional de campo, porque ele não vai ter a condição de fazer o que você comentou aqui, de fazer condução dos seus profissionais contratados. Colocar o Rodrigo, o Vlad, a Pamela para atuar de maneira segura. Se um gestor de eventos desse não tem essa capacidade, é muito por falta de repertório, que esse repertório pode ser uma boa formação, um bom interesse nessa literatura de eventos, um bom interesse na literatura que está muito fora do mercado de eventos, processos básicos que a gente pode encontrar em administração, economia. Se não tiver essa amplitude de conhecimento que a faculdade te empurra, né? Às vezes ela passa naquela matéria e fala, ó, sente cheirinho aí de PMPI para você entender o que é aplicar gestão de processos na carreira de produção de eventos. Se você não tiver essa curiosidade, você pode ficar, a meu ver, estagnado ali. Às vezes, é aquela maldição que eu sempre brinco, é a maldição do capital. Tem figuras que ganham dinheiro, cara, e o dinheiro faz ele contratar quem ele quiser. E aí, no fundo, o repertório dele é limitado para poder conduzir profissionais que tenham alguma formação ou algum conhecimento. A gente tem esse embate, às vezes, né? Pessoas que estão na cadeia, no topo da cadeia, que são os donos de agências, os clientes, mas eles não têm um repertório para compreender o que é a entrega de um evento cultural, um evento corporativo, um evento de turismo corporativo, como se fala, uma partida lá na arena da terra da Pamela. Se o cara não tiver essa base, ele não consegue montar nada disso. Assim. Então, enfim, eu acho que a gente tem tanto assunto para falar. O movimento, eu percebo que ele é tão necessário e importante que a gente vai voltar a se falar em algum outro momento. Quero já deixar aqui de antemão o Foco em Produção como um canal aberto para dores, para colocações, para convites que vocês queiram fazer a outros profissionais. Fica aqui dito em público. E eu queria convidar ambos para fazer as considerações finais. De novo, a gente já está em 53 minutos aí de papo. Eu queria convidar ambos para fazer as considerações finais sobre o que eu não perguntei, o que vocês querem falar. Fiquem à vontade. Vou deixar a Pamela falar, ela que saiu e voltou rapidinho. Pamela, a palavra está com você agora para fazer as considerações finais e depois o Rodrigo. Vladimir, primeiramente agradecer, né, por abrir esse espaço para que a gente possa trazer e dialogar, né? E eu espero que esse podcast ele alcance outros profissionais de eventos e traga reflexão e provocação, né? Do que nós debatemos aqui, e claro, sempre com o objetivo de trazer melhorias, né? O nosso objetivo o MNE tem isso como base das pequenas ações que podem fazer grandes revoluções. Então, acreditamos que através dessas provocações, esse tipo de pensamento, que nós vamos conseguir sim trazer melhorias para o mercado. E falar, né, que aqui em primeira mão, aproveitar esse espaço. Esse mês de abril nós tivemos muitas ações importantes dentro do MNE, voltada para os membros. Nós também tivemos uma atividade com o público fora do MNE, né? Então foi bem interessante, conseguimos bastante aderência e por conta desses resultados positivos nós vamos continuar promovendo essas ações. E uma delas é que no final do mês vai acontecer a semana de formação profissional. A gente está aí fazendo um briefing, né, em relação a esse evento. Vai ser uma semana onde nós vamos colocar todos os membros para
colocar a mão na massa de verdade, né? Vamos ter ali momentos teóricos e vamos ter momentos práticos também até certo ponto, até onde a tecnologia nos permitiria. E você está convidado, tá, Vladimir, a se fazer presente nessa semana de formação. Vai ser bastante proveitoso ter participação de outras pessoas. A gente quer produzir realmente esse momento bem interativo e fazer um momento de troca de conhecimentos, né? Então, o MNE está aqui para isso. Fico feliz pelo convite, quero estar presente. Quando é que é? Só para eu poder me organizar, deixar aqui o público sabendo e com água na boca. A solenidade de abertura vai acontecer no dia 21 de maio. E a gente está inclusive a Kelly, né, que é a nossa diretora executiva, que está elaborando o cronograma, a gente está só decidindo qual vai ser o último dia, se vai ser sexta ou sábado. Mas nós estamos tentando trazer aí pessoas do mercado, inclusive, para ministrar algumas dessas aulas. Então, temos aí certeza de que vai ser uma semana bem proveitosa. Oh, maravilha, vamos fazer uma campanha para que isso dê super certo. Rodrigo, você tem alguma consideração final a fazer aqui em Foco em Produção? Tenho sim, eu queria contribuir com uma provocação, trazendo o olhar de um eventólogo. Eu gosto muito de trazer um elemento da matemática, que é conjuntos, e dentro de conjuntos a gente tem as interseções, e quando nós somos um eventólogo, nós temos como objeto de estudo eventos. E quando nós colocamos eventos dentro dessa esfera, nós temos as interseções, e uma delas é o turismo. Então, a gente precisa começar a observar eventos como protagonista do objeto de estudo. A gente não tem só turismo, nós temos também o marketing. Eventos acaba sendo uma ferramenta, uma estratégia de marketing na sua interseção, mas temos outras nuances que precisam ser observadas e não necessariamente é algo de marketing, assim como economia, cultura, história. Inclusive, um fato curioso, né? Eu fiz 3 semestres de história. Somente 3 semestres de história, não consegui dar continuidade, enfim. Mas durante esse semestre eu comecei a estudar alguns eventos antigos. Tem até um podcast, já tive um podcast em 2019, que se chama Eventologia. Eu não cheguei a gravar muitos episódios, mas eu fazia essa provocação sobre não a existência oficial de eventólogo, mas existiam pessoas que faziam ali o trabalho. Tem um exemplo do próprio Festival da Bebedeira, que é um ritual, né, uma ritualística, um protocolo do Egito Antigo, que tem muitas semelhanças com o carnaval de hoje. Então, é preciso a gente trazer esse olhar e essa perspectiva da origem dos eventos, do significado dos eventos, da essência, e a gente transcender o business e trazer de eventos na sua natureza, no seu significado, para o que de fato a gente pode ter de estudo. Então, queria trazer essa provocação para que a gente não pense em eventos apenas como uma ferramenta ou um subsetor dentro do turismo. A gente coloque ele de fato como protagonista. É esse o papel do eventólogo, de fortalecer eventos na sua essência. Maravilha, importantíssima essa sua visão, fortalecer isso fortalece demais não só o profissional como o setor, porque trazer como protagonista de fato para movimentar outras cadeias do nosso setor da economia brasileira. Eu agradeço a presença de ambos aqui em Foco em Produção, volto a dizer que o MNE é bem-vindo com propostas, com pensamentos, enfim, o canal está aberto para vocês dois e todos o seu corpo diretor. Kelly já esteve aqui falando de outros assuntos, como sempre, falando muito bem até, e eu queria agradecer a presença de todos nesse episódio. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio.